O canal Linha de Divisa está chegando em Nuremberg, na Baviera, na Alemanha, para bater um papo com o Glauber Ataíde. É um mineiro como eu me sinto um mineiro exilado aqui no estado de São Paulo e provavelmente o Glauber deve se sentir um mineiro exilado na Alemanha. Ô Glauber, como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazerão estar aqui conversando com você. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Rapaz, bater papo com o mineiro assim é muito bom, eu gosto demais desse sotaque, vai me dando assim uma certa saudade de Minas Gerais. Mas eu queria que você falasse para mim qual foi o curso superior que você fez, aonde foi, e o teu mestrado, qual foi o objeto da sua pesquisa, Glauber, e qual foi a universidade onde você fez. Por gentileza, se apresente aí para o pessoal que está assistindo o canal. Bom, então, o meu nome é Glauber. Eu fiz graduação em filosofia na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, né, modalidade bacharelado. E depois eu fiz o mestrado em filosofia também na UFMG. Meu mestrado foi na linha de filosofia contemporânea, estudando o conceito de reificação no filósofo marxista Georg Lukács. Ok. A tua graduação e o seu mestrado foram lá na Pampulha, cara? Ou foi no centro aí de BH? Lá de BH? Lá na Pampulha. Eu morava lá na região, morava uns 10 minutos de carro da universidade. Uhum, legal. E, o Glauber, o canal Linha de Divisa, ele tem uma proposta de estabelecer um diálogo entre a academia e, principalmente, a academia e o grande público, e a sociedade. Explica, por gentileza, para a sociedade o que é, qual é o conceito de reificação. Bom, o conceito de reificação, ele quer dizer basicamente o seguinte. Essa palavra reificação, ela significa literalmente coisificação. Ela significa basicamente o fenômeno que é muito comum na sociedade capitalista de as pessoas perceberem relações humanas como se fossem coisas. É um conceito muito amplo que ele vai explicar não só as nossas relações no dia a dia, como ela vai explicar também, por exemplo, como a ciência está configurada hoje. Então, esse tipo de característica, né, de ver aquilo que é relação entre as pessoas como se fossem relações entre coisas, começou no início do capitalismo. Até o capitalismo, isso não era comum. Então, a pesquisa é basicamente mostrar como que a sociedade capitalista ela tem como uma de suas consequências esse fenômeno da reificação. O fenômeno de, por exemplo, as pessoas serem tratadas como coisas. Um exemplo no cotidiano é quando você vê em uma determinada empresa, ela tem um departamento chamado de recursos humanos. Por que recursos humanos? Porque a empresa ela tem vários recursos e alguns desses recursos são pessoas, são humanos. Esse é um exemplo da reificação no nosso cotidiano. Só que ela vai muito mais além, né? Na ciência, por exemplo, essa tendência da gente ter uma ciência cada vez mais fatiada, né? Cada campo da ciência indo cada vez mais fundo no real, só que investigando um aspecto da realidade cada vez menor. Né? A tendência é essa. Isso é uma das consequências também da reificação. Então, é um fenômeno muito amplo. A reificação o termo é tradução da palavra alemã Verdinglichung. E esse termo em alemão, esse substantivo Verdinglichung, ele tem na raiz a palavra Ding, né? Verdinglichung. Ding, em alemão, significa coisa. Então, se você pegar o verbo verdinglichen, você está dizendo coisificar. Então, é basicamente isso. Reificação quer dizer uma coisificação. Só que no português, a gente acabou optando, né, pela tradução latina da palavra, porque coisa em latim é res, por isso que fica reificação. Mas no alemão mesmo, que é a língua no qual esse termo foi cunhado, é bem simples, é coisificação. Isso vem, né, da análise do Marx sobre a questão da alienação.
né? O Lukács ele desenvolveu essa questão pegando um trecho da obra de Marx ali no final do primeiro capítulo de O Capital, no qual Marx fala sobre o fetiche da mercadoria, né? Sobre essas coisas. Então, a partir de lá que o Lukács ele percebeu que o Marx ele teve ali como se fosse um insight, né? Ele desenvolveu pouco a ideia e o Lukács ele continuou a reflexão de Marx a partir daquele ponto. Ok. A pronúncia é Lukács, escreve-se Lukács, e a pronúncia é Lukács? Exatamente, é porque o Lukács ele nasceu no Império Austro-Húngaro, né? Então lá se falava alemão e também húngaro, mas o nome Lukács ele vem do húngaro e a pronúncia é essa mesmo. Só que, né, tem muito lugar que eles falam Lukács, né? Depende do país, mas a pronúncia correta é Lukács. Glauber, aproveita e contextualiza para quem nunca ouviu falar nele, no Lukács, no tempo e no espaço. Mais ou menos quando ele nasceu, quando ele morreu, aonde ele nasceu. Contextualiza para a gente no tempo e no espaço. Bom, o Lukács ele nasceu ali na segunda metade do século XIX. Né? Eu não me lembro exatamente da data de nascimento dele, talvez 1885. Eu vou precisar de uma cola para ver se com certeza. Não, não tem problema. Depois eu coloco aqui na legenda. Aham. E ele morreu em 1971. Bom, o Lukács ele é basicamente o seguinte. O Lukács ele nasceu de uma família rica, né? O pai dele era da diretoria de um dos principais bancos, né, do Império Austro-Húngaro, e nasceu com uma vida extremamente confortável. Foi educado em casa, né, como era comum para gente dessa classe social. Desde criança era extremamente brilhante. Dizem que ele aprendeu a ler unicamente ouvindo as aulas que o irmão mais velho dele estava tendo em casa, e do outro lado da mesa, vendo os livros de cabeça para baixo. Né? Só de estar perto e vendo de cabeça para baixo ele aprendeu a ler.